um caso interessante na Europa, nem todos os países lá precisaram passar por etapas industriais. Mas, claro, eles tiveram uma boa base de educação, estão investindo muito em tecnologia. Você acha que a gente pode, talvez, construir um projeto de Brasil sem ter que reinvestir pesadamente em indústria aqui, para não ter esse tipo de discussão? Você fala assim, a gente libera os impostos de importações, sim, vamos ser um país importador, mas a gente exporta agro, que é a nossa vocação, pelo visto, e commodities. Eu acho que assim, primeiro a indústria brasileira deveria lutar para ter um ambiente de negócios decente. Né? Não ter o imposto complexo e proibitivo que tem, não ter a legislação trabalhista engessada que tem, né? Não ter uma série de problemas, questão logística, né? Escoamento de produção, não ter primeiro que já é um absurdo a gente ainda trabalhar principalmente com rodovia, né? Mas a gente trabalha. E pior, a gente trabalha com rodovia ruim, esburacada, zoada, né? Sem duplicação, sem acostamento, pô. Eu conheço bem porque eu fui a pé de São Paulo para Brasília para protocolar o impeachment da Dilma, quando a gente estava no início do MBL. Então eu vi a situação da infraestrutura daqui para cá, e olha que é uma infraestrutura que eu tô falando de São Paulo, Minas, Goiás, Distrito Federal. Não tô nem entrando em estados mais precários com orçamento menor. Então, uma infraestrutura decente, acho que esse é o primeiro ponto, porque sim, acho que é importante sim, que a gente tenha, num país do nosso tamanho, que a gente tenha uma boa indústria, e que determinados setores, acho que a guerra mostrou que é preciso ter um mínimo de infraestrutura industrial, principalmente quando você não tem quando você não tem dois clusters diferentes de núcleos geopolíticos, em que você consegue negociar com um quando o outro está em guerra, para suprir a sua demanda, né? Quando você faz parte da cadeia produtiva global, coisa que o Brasil, infelizmente, não faz parte na maior parte dos setores, é importante você manter um mínimo de uma indústria. Isso foi até um ponto de liberal que eu revi, né? Após a guerra, né? Vendo a dificuldade, etc., de fertilizantes, de energia e por aí vai. É importante. Agora, que a gente precisa também ter uma qualificação. Eu mesmo, você tá falando do CIE aí, tive vários amigos que conseguiram o primeiro emprego no CIE, porque eu fiz colégio técnico público de processamento de dados, né? E processamento de dados é serviço, programar é serviço, né? E eu apresentei um projeto, no ano passado eu fui presidente da Comissão de Educação da Câmara, né? E duas das coisas que a gente conseguiu fazer, voltadas principalmente para os mais pobres, primeiro, a merenda, que não era reajustada há 15 anos, né? Pouco menos de 15 anos. Então, assim, você tinha por aluno um repasse de menos de 50 centavos, né? Então, dá pra você comprar um chiclete ali para cada aluno. Basicamente, esse era o repasse federal e a gente conseguiu reajustar. Outra coisa que a gente conseguiu reajustar, quando eu estudava no colégio técnico, eu disputei, infelizmente não consegui, mas disputei uma bolsa para poder me manter, para poder estudar e tal. E a bolsa era de R$400, né? Bolsa permanência. Que existe para a universidade também. E aí, na presidência da Comissão de Educação, eu descobri que desde aquela época não era reajustado, era R$400 o mesmo valor. Pelo amor de Deus. Hoje, R$400 comparado com 15 anos atrás, né? Não é nada, né? Então, é um negócio que o sujeito não consegue se manter na faculdade com isso, se ele não tem condições, né? Já é difícil um pobre chegar na faculdade, porque a maior parte ou sai do ensino básico, o mais pobre sai do ensino básico, um pouquinho menos pobre sai do ensino médio, né? Aí, o que tá um pouquinho melhor termina o médio, e o que tá um pouquinho melhor consegue passar na faculdade, né? E esse cara já não conseguir se manter é sacanagem, né? Então, conseguimos reajustar a Bolsa Permanência. As duas coisas o Lula disse que foi ele, né? Mas fui eu. Parte da canalice política de você pegar tomar os méritos do outro. Mas, enfim, não vamos entrar nessa seara. Meu ponto é o seguinte. Eu consegui aprovar a educação de programação e robótica nas escolas, que é coisa que o mundo desenvolvido e o em desenvolvimento, falei do Sudeste Asiático agora, fez há muito tempo, há 10, 20 anos atrás. E a gente, né, tomar conta tomar pé aí do prejuízo, e o Lula vetou, né? E sabe que ele sabe que não tem voto para manter o veto, porque o Congresso depois analisa o veto. Mas aí toda reunião que a gente tem de líderes do Congresso para debater que veto que vai ser votado, que veto não vai ser votado, o governo pede para não votar o veto, e aí o presidente do Senado acata o pedido, porque sabe que o governo não tem voto. Se a gente levar para o voto, a gente derruba o veto. Mas, enfim, é um dos pontos que eu quero te colocar, só para dizer que sim, a gente tem um potencial gigantesco. Quantos amigos meus
no nível técnico, não estão ganhando aí 8, 9, 10 mil reais, muito mais do que a esmagadora maioria da população, às vezes inclusive com o ensino universitário, né, prestando serviço para empresas de fora, né, ou mesmo começando suas próprias empresas aqui. Todo ano eu vou na Brasil Game Show e todo ano você tem a exposição dos jogos indie, né, da produção nacional e tal. E, pô, vi um jogo lá retratando uma escola de judô numa favela, que você administra, né, você é o administrador da escola de judô na favela. E assim, lindo o jogo, retrata perfeitamente mesmo o que é uma favela, o que é uma aula de judô, o que precisa cada coisa, cada insumo, cada folha de pagamento e, precisamos atrair mais menina, como é que faz para atrair mais menina para aula de judô e, sim, simulação perfeita, assim. E então a gente tem um potencial muito grande ensinando o básico de programação de robótica. Porque todo mundo vai ser programador? Não, mas estudar lógica de programação é bom. Né? É bom de maneira geral, né? Para uma formação geral. Eu não me tornei programador, aliás, trabalhei um tempo como programador, mas depois não segui carreira. Ainda assim, eu acho que principalmente as aulas de lógica, né, foram muito importantes para eu me ajudar a aprender, que é uma coisa importante.